Saravá, filhos de fé. Hoje o ensinamento é profundo e muito importante dentro da Umbanda e também dentro da base espiritualista que dialoga com o pensamento kardecista. Qual é a diferença entre espírito e perispírito? Muita gente usa essas palavras como se fossem a mesma coisa, mas elas não são. Entender essa diferença ajuda a compreender a mediunidade, a incorporação, os passes, as influências espirituais, a saúde energética e até o caminho evolutivo de cada ser. Para começar de forma simples, o espírito é a essência inteligente, eterna e individual de cada ser. É o princípio consciente que pensa, quer, aprende, escolhe, erra, acerta e evolui. O espírito não é o corpo. O espírito também não é uma matéria. Em sua natureza mais profunda, ele não possui uma forma fixa, como a forma física. Ele é a centelha divina individualizada, criada por Deus, destinada ao crescimento moral e espiritual ao longo de muitas experiências. Quando esse espírito está encarnado, muitas tradições chamam esse mesmo ser de alma. Nesse sentido, alma e espírito podem apontar para a mesma individualidade, só que observada na condição de estar unida ao corpo. O ponto principal é lembrar que o espírito é o centro da vontade, da consciência e da responsabilidade moral. É o espírito que responde perante a lei divina por aquilo que pensa, sente e faz. Já o perispírito é outra coisa. O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Ele não é o espírito em si, mas uma espécie de corpo sutil, fluídico, que reveste o espírito e permite sua ligação com planos mais densos. Se o espírito é a essência, o perispírito é o veículo. Se o espírito é a inteligência, o perispírito é o instrumento intermediário pelo qual essa inteligência consegue atuar mais diretamente sobre a matéria. Dentro do entendimento espiritualista, o perispírito é formado a partir de modificações do fluido cósmico universal. Por isso ele é mais sutil que o corpo carnal, mas ainda não é a pureza essencial do espírito. Ele ocupa uma condição intermediária. E justamente por ser intermediário, ele faz a ponte entre o invisível e o visível, entre a vontade do espírito e as respostas do corpo físico. É muito importante visualizar essa estrutura em três partes. Primeiro, o espírito, que é a essência imortal. Segundo, o perispírito, que é o envoltório fluídico. Terceiro, o corpo físico, que é a veste temporária da encarnação. Sem essa visão da tríade, muita coisa na Umbanda fica difícil de compreender. Com essa visão, os fenômenos mediúnicos passam a ter mais sentido. O corpo físico, por si só, não explica a vida consciente. O espírito, por si só, em estado puro, não se liga diretamente à matéria grosseira. Então o perispírito entra como esse elemento de conexão. Ele transmite ao corpo os impulsos da vontade do espírito. E também recolhe do corpo as impressões sensoriais, as dores, os impactos, os estímulos e as experiências que voltam ao espírito como aprendizado. Por isso se diz que o perispírito é como uma interface viva entre dois mundos. Tudo aquilo que o espírito deseja expressar na matéria passa por esse corpo sutil. E tudo aquilo que a matéria imprime na experiência encarnada também passa por ele antes de repercutir na intimidade espiritual. É uma ligação constante, delicada e profunda. Na Umbanda, esse entendimento é fundamental para explicar a incorporação. Quando uma entidade de luz, um guia, um caboclo, um preto velho, um herê ou outras linhas de trabalho se manifesta por intermédio de um médium, não acontece uma fusão absoluta entre essências. O que ocorre é um acoplamento vibratório, uma aproximação fluídica e consciencial em que os perispíritos participam desse processo, tornando possível a transmissão de energias, gestos, palavras e orientações. Em outras palavras, o perispírito do espírito comunicante e o campo perispiritual do médium entram em certa sintonia, obedecendo a leis espirituais, merecimento, preparo mediúnico e amparo da corrente. Isso permite a manifestação sem que o espírito, em sua essência pura, precise tocar diretamente a matéria pesada. É o perispírito que oferece a condição de expressão nos ambientes mais densos. Depois da morte do corpo físico, o espírito não deixa imediatamente de ter forma de manifestação. Ele conserva o perispírito. É por isso que, em muitas descrições espirituais, os desencarnados podem ser percebidos com aparência humana, reconhecível, ainda que sutil.
Aquilo que aparece em uma visão espiritual, em uma aparição ou em certos fenômenos mediúnicos, não é o espírito puro em sua essência absoluta, mas sua apresentação através do perispírito. Esse ponto esclarece uma dúvida muito comum. Quando alguém pergunta se o espírito tem forma, a resposta precisa ser cuidadosa. Em essência, o espírito não depende de forma material fixa, mas para se manifestar em planos mais densos ou para ser percebido por outros seres. Ele utiliza o perispírito, que pode assumir uma forma correspondente, muitas vezes semelhante ao corpo humano ou ao aspecto mental e vibratório que aquele ser sustenta. O perispírito também registra marcas, pensamentos, emoções, vícios, traumas, desequilíbrios, culpas, ódios e medos podem se refletir nele. Da mesma forma, oração, caridade, disciplina, serenidade, fé, bons sentimentos e elevação moral também o harmonizam. Por isso, a Umbanda insiste tanto em reforma íntima, firmeza mental, banhos, defumações, oração, respeito ao sagrado e conduta reta. Não se trata apenas de ritual por ritual. Trata-se de cuidado com o campo perispiritual. Muitas influências negativas, antes de se expressarem de modo mais pesado no corpo físico ou no emocional, atingem primeiro essa camada sutil. O perispírito recebe impactos vibratórios. Se a pessoa vive mergulhada em pensamento destrutivo, ambientes doentios, revolta constante e atitudes contrárias à lei divina, esse envoltório pode se tornar mais denso, opaco e desorganizado. E isso facilita obsessões, cansaços espirituais, confusões emocionais e desequilíbrios diversos. Por outro lado, quanto mais o espírito progride moralmente, mais refinado se torna o seu perispírito. Os ensinamentos espiritualistas mostram que espíritos elevados possuem perispíritos mais leves, luminosos e sutis. Já espíritos muito presos às paixões inferiores apresentam um envoltório mais pesado e denso. Então o perispírito não é imutável. Ele acompanha o grau evolutivo do espírito e reflete sua condição íntima. Aqui aparece uma diferença decisiva. O espírito é o ser essencial, imortal e consciente. O perispírito é o revestimento semimaterial, mutável e funcional. O espírito permanece como individualidade profunda. O perispírito muda, se refina, se densifica, se modela e serve de instrumento conforme o estágio evolutivo e o ambiente em que atua. Um é a essência, o outro é o meio de manifestação. No terreiro, essa compreensão não é teórica apenas. Ela orienta a prática. Nos passes, nas giras de descarrego, no atendimento fraterno, nas firmezas e nos trabalhos de desobsessão, busca-se reorganizar campos energéticos que alcançam o perispírito. Um guia espiritual pode atuar sobre esse envoltório, auxiliando a dissolver formas mentais pesadas, retirando miasmas, recompondo forças e favorecendo o reequilíbrio do encarnado. É por isso que a caridade cura em tantos níveis. Uma palavra de luz, uma oração sincera, um passe bem dado, um aconselhamento inspirado e uma conduta moral elevada não tocam apenas a superfície psicológica. Tudo isso repercute no campo sutil do ser. E quando o perispírito encontra mais harmonia, o corpo e a mente também podem responder de modo mais saudável. Também é importante lembrar que o perispírito possui certa plasticidade. Ele responde ao pensamento. O pensamento não é algo vazio. Pensar é emitir força, forma e vibração. Na vida espiritual e mediúnica, isso tem grande consequência. Quem cultiva a oração, vigilância e bons sentimentos modela o próprio campo de maneira mais equilibrada. Quem se entrega constantemente à maldade, à inveja e ao descontrole também grava isso em si mesmo. Na Umbanda, quando se fala em elevar a vibração, não se está usando apenas uma expressão bonita. Está se falando de um trabalho real de alinhamento do espírito e de qualificação do perispírito. Pontos cantados, pontos riscados, pemba, velas, ervas, água, fumaça, oração e disciplina ritual podem ajudar nessa afinação, desde que tudo seja sustentado por fé, ética e merecimento. Se alguém confunde espírito com perispírito, acaba enxergando o ser humano de forma incompleta. A visão espiritualista mais ampla mostra que o encarnado é composto por corpo físico, perispírito e espírito. O corpo é temporário. O perispírito é intermediário e mutável. O espírito é eterno. Compreender isso ajuda a lidar melhor com a mediunidade, com a responsabilidade pessoal e com o próprio caminho de evolução.
Então, guardem esta síntese com clareza. Espírito é a centelha consciente, a individualidade imortal, a origem da vontade, do pensamento e da evolução moral. Perispírito é o envoltório fluídico, o corpo sutil que liga o espírito ao corpo físico e permite sua manifestação nos diferentes planos. O espírito é a essência, o perispírito é a ponte, o corpo é a veste passageira. Quando essa verdade é bem assimilada, a pessoa passa a cuidar melhor daquilo que pensa, sente e alimenta dentro de si. Porque cada pensamento tem consequência, cada emoção deixa traço, cada atitude constrói luz ou peso no próprio campo. E assim se entende por que a Umbanda ensina tanto a caridade, a humildade, a disciplina e a fé viva. Cuidar da alma é elevar o espírito. Cuidar da vibração é proteger e harmonizar o perispírito. Que cada coração siga buscando conhecimento com respeito, prática com consciência e mediunidade com responsabilidade. Na luz de Oxalá, que o espírito se fortaleça, que o perispírito se harmonize e que o corpo seja instrumento de paz, serviço e caridade. Saravá.